galerinha, está começando o 10º episódio do podcast Autoctonagem Brasil. E agora vamos dar aquele boa noite para os nossos comentaristas, que você já conhece muito bem, e daqui a pouquinho para a participação muito especial de hoje. Então vamos lá, o William Rodrigues, boa noite. Boa noite, Rafa, boa noite, Murilo, boa noite, Luiz Felipe, boa noite, Rui, boa noite ao nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos gravando o 10º episódio, teve o Grande Prêmio do Bahrein, uma corrida que no início foi legal, depois acabou ficando morna, acabou terminando com o domínio da Mercedes. Um abraço a todos. Luiz Felipe, boa noite. Boa noite, Rafa, boa noite, Will, boa noite, Murilo, boa noite, Rui, boa noite, nosso convidado especial. Boa noite, Rui Vargas. Boa noite, Rafael, boa noite, Murilo, boa noite, William, boa noite, Luiz, boa noite, nosso cara convidado aqui. Realmente, hoje teremos a Fórmula 1, teremos a Fórmula E para falar a respeito. Explicar um pouquinho sobre o que essas corridas podem nos oferecer de diversão hoje. Boa noite, Murilão. Muito boa noite, Rafa, o Luiz, Rui, Will e o nosso super convidado especial aí hoje. Final de semana cheio de corrida, vamos debater tudo no 10º programa muito especial aí. Valeu! Se eu falar pra você, Bruno Mantovani, talvez não venha nada assim tão de repente à mente, mas se você vê uma charge dele, na hora você reconhece. Então, meu boa noite e obrigado pela participação a Bruno Mantovani, criador do site de charges Pilotuns. Boa noite, pessoal, também para falar um pouco de Fórmula 1, de automobilismo e contar um pouco da história do Pilotuns. Boa noite para todo mundo aí. Então vamos aproveitar que o Brunão tá aqui com a gente, então vamos pedir para ele introduzir aí a ideia dele, de onde surgiu o Pilotuns, o que ele pretende, alguma história aí bacana que aconteceu envolvendo as charges dele. Pode ficar à vontade, Bruno, conte um pouco da sua história. Bom, o Pilotuns começou, tá fazendo 10 anos, esse ano que eu criei o Pilotuns. Numa época que a internet era um pouco diferente de hoje, né? Você não tinha as mídias sociais tão em evidência como é hoje. E eu comecei a fazer meu trabalho para colocar num blog. E como eu sempre gostava de automobilismo, de Fórmula 1, e eu tenho a facilidade do desenho, eu comecei a criar esses personagens e criar as charges, colocar nesse blog. E de um dia para outro assim começou a crescer, passou assim de 8 visitas por dia para 800 no site. E aí isso foi tomando uma proporção muito grande, começou assim a se espalhar em fóruns de automobilismo. E depois, quando começou a ser divulgado o Orkut, também ele apareceu bastante. E consequentemente isso foi passando depois para Facebook, Twitter, e aí isso foi se alastrando. Então hoje eu tenho uma média de 80 mil pessoas que acessam o meu site de vários lugares do mundo, e chega a gerar mais de 1 milhão de visualização no site por mês. E tem muita gente da Polônia, da Hungria, da França, do México, de Portugal, sem contar os países vizinhos, aqui a Argentina, o Paraguai, tem bastante gente que acessa o site. E já estamos aí 10 anos já na estrada, né? O Pilotuns tem uma coisa legal, é que eu não uso balãozinho com palavras. É muito difícil usar esse recurso. Por que eu faço isso? Para ele poder ser entendido em qualquer lugar do mundo, né? Uma pessoa do Japão que veja essa charge vai entender do mesmo jeito que uma pessoa do Brasil. Então isso é uma coisa bem legal que eu acho que eu consegui sintetizar sempre as charges sem usar palavras, né? Sem usar texto. Sim. Então isso é uma coisa que diferenciou muito o Pilotuns, né? Que fez ele crescer bastante por causa disso, né? Ele é de fácil entendimento e não precisa, você não precisa ter língua nativa nenhuma para entender as charges, né? Bacana. Bruno, até isso já leva até uma pergunta que eu já estava curioso para fazer, porque
a principal mudança, vamos dizer assim, de um piloto para outro no teu desenho é justamente o traço do olhar, né? É ali que vai estar a expressão do sentimento dele. Então tem uns aí que a gente tá super acostumado, o Kimi com aquela cara de nem aí pra nada, outros pilotos aí com faca nos dentes, aí aquele olhar que tá as veias saltadas. É muito o band-aid no capacete do Massa, Rafa, desculpa falar. Sim, claro, podem ficar à vontade. São tiradas muito boas, assim. Isso surge naturalmente. O olhar de maluco difícil. do Grosjean também. É natural pra você estar passando assim o sentimento dos pilotos numa coisa tão restrita? Eu acho que assim é um trabalho bem difícil você conseguir sintetizar muita coisa em apenas um símbolo, né? Mas não é assim, é difícil porque às vezes antes de publicar eu rabisco, eu estudo, então às vezes eu faço 3 opções e fico estudando elas. Olha, essa aqui não vai ficar legal, mas aquela outra vai ficar legal, então a que acaba vindo ao mundo nem sempre é a primeira que foi criada, né? Bacana. Inclusive, vou pedir pro Will, vai estar aparecendo na tua tela a charge que o Brunão fez aí desse GP do Bahrein aí, uma charge muito bacana em relação ao Nico. Será que agora é o ano dele? A gente vai conversar mais pra frente. Brunão, tem alguma história assim, algo assim que se guarda de especial em relação às tuas charges, alguma coisa que aconteceu, algum evento especial? Olha, quando eu comecei a desenhar, eu não tinha ideia da proporção que isso ia tomar, né? Pra mim, eu acho que ainda né? Não que não seja, e acho que pra muita gente, esse mundo da Fórmula 1 ele é muito distante, ele é, né, quase inatingível, né? E com o Pilotuns eu consegui contato, né? Consegui conversar com muitos pilotos por causa do Pilotuns. Por causa do Pilotuns eu já encontrei e conversei com o Barrichello, com o Massa, já tive contato, assim, não pessoalmente, mas com o Bruno Senna e com toda a equipe dele, com o Nelsinho Piquet. Eu acho que o mais legal que isso me proporcionou foi um evento com o Emerson Fittipaldi no escritório dele. Foram convidados alguns blogueiros e alguns repórteres de Fórmula 1 e a gente teve a oportunidade de passar uma tarde com ele como se fosse um bate-papo, né? Não era bem uma entrevista, mas era um bate-papo e foi super legal porque ele contou histórias assim que eu nunca tinha lido nem em livros nem nada, né? Então foi assim, isso foi super legal de poder estar assim do lado de um cara que é campeão mundial de Fórmula 1, o cara ter visto meu desenho, pegou meu desenho, enquadrou, tá dentro do escritório dele hoje. Então é uma coisa que há 10 anos atrás eu nem imaginava, né? Que um desenho meu ia estar enquadrado no escritório do campeão mundial de Fórmula 1. Que isso, cara. Nossa. Não fazer mais nada, né, Bruno? Já, né? E aí, ano passado teve uma entrevista do Bernie Eccleston em Amparo. E eu deixei um cartão do Pilotuns com o Bernie Eccleston. Aí eu falei assim, pô, agora eu zerei, né? Agora não tem mais o que fazer. Que moral, hein, Mantovani? Caramba! Ele gostou, ele falou, né? Eu sou bonito e tal, não sei o que. Eu falei assim, bom, agora eu zerei, não tem mais pra onde subir. No máximo já. Se ele gostou é porque é bom mesmo, porque aquele velho é chato também, às vezes. Quando ele quer. Concordo plenamente. Não sei como ele não olhou, ele pegou o cartão assim, você me deve 300 milhões de dólares, né? Pelos voz da Fórmula 1. Imagina se ele fala isso. Pessoal, vou deixar aberto, quem quiser aproveitar a oportunidade e tirar uma dúvida em especial com o Bruno, podem ficar à vontade. O legal é que eu já vi as charges do Pilotuns em vários autódromos do mundo aí, inclusive em faixas, quer dizer, o trabalho dele é muito bem difundido aí no meio do automobilismo. Queria deixar, antes de mais nada aqui, a minha
como se diz, a minha admiração pelo trabalho que ele faz. Não é porque ele tá aqui conosco hoje, participando, queria deixar minha admiração com o trabalho que ele faz, que as charges dele são muito bem boladas. Bruno, 10 anos de Pilotons, que sejam mais 10, mais 100 anos aí de muito sucesso. Eu também tenho que agradecer a todo mundo que gosta, né? Porque isso de aparecer em autódromo é uma coisa assim que as pessoas fazem sem eu saber, né? Então é muito legal isso, né? Então, por exemplo, teve na Corrida do México ano passado um fã-clube do Grosjean, do Gutierrez e do Pérez. Eles fizeram uma faixa assim que apareceu até na transmissão da Fórmula 1 e eu nem tava sabendo, né? Eu tava, se eu não me engano, foi no treino de classificação. Eu não tava assim, na frente da televisão na hora, e de repente meu celular começou a apitar, assim, no Twitter, no Facebook. Falei, caramba, o que é isso aqui? E os caras assim, apareceu o Pilotão da televisão e tal. Então, assim, são coisas que a gente não tem nem como, né, agradecer, né? Porque o pessoal vai lá, pega do site, imprime uma faixa e leva lá, né, cara? Isso é muito legal. Mais alguém quer tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa em cima do trabalho do Bruno? Boa noite, Bruno. É um prazer imenso estar aqui conversando com você, fazendo parte aqui. Eu gostaria de saber de você, com quantos anos você passou a se interessar por Fórmula 1? Qual foi a primeira temporada que você passou a acompanhar? E se dentre os pilotos que você tira alguma, que você, eu ia falar tirar um, não seria o caso, mas que você retrata na charge, tem algum que você pensa, ai caramba, se ele ver essa caricatura, o que ele vai pensar? Se ele pensar de mim, se eu vou escrever? Tipo, há alguma coisa que ainda te deixa um pouco meio sem jeito, assim, se por exemplo, determinado piloto vê alguma caricatura que você pode fazer dele, assim, como é que é? Bom, eu, desde que eu tenho lembrança, eu lembro de alguma coisa de Fórmula 1. Porque acho que nos anos 80 toda a família acordava domingo de manhã para assistir Fórmula 1, independente se o cara gostava ou não. Era meio que uma rotina, né? Era meio que... Então, assim, as primeiras lembranças minhas são da Lotus preta, né? Com o Senna, do Piquet, com a Williams e tal. Mas, assim, eu lembro... Daí eu já lembro um pouco melhor de quando o Senna ganhou o primeiro título. Eu tinha 8 anos, né? Lembro do acontecimento em si, assim, mas que eu comecei a acompanhar mesmo, assim, corrida, resultado, assim, eu acho que foi 90, 91, já com 10, 11 anos eu já comprava uma revista, já lia, já acompanhava mais, né? Então, já tem um bom tempo já que eu acompanho Fórmula 1. E sobre alguma coisa, assim, que me deixa meio sem jeito, tem uma coisinha assim que eu até parei de fazer, porque nunca ninguém reclamou, mas foi uma coisa que eu achei melhor parar de fazer, né? Sempre teve aquela brincadeira entre os pilotos mesmo, né, que aconteceu, de chamarem o Rosberg de Barbie. Mas eu, assim, em algumas charges eu retratava ele como uma Miss, né? Mas eu achei assim que, poxa, é uma coisa meio desnecessária, né? Eu parei por opção própria, não teve nenhuma reclamação, nada, mas eu parei porque eu achei que era não ficou legal, sabe? Eu acho que ficou uma coisa meio totalmente sem necessidade, podia, né, partir para um assunto um pouco mais picante, vamos dizer assim, então eu achei melhor cortar. Eu achei assim, poderia ter um problema de alguém falar que é um preconceito, que é alguma coisa, ou né? perseguição, alguma coisa do tipo, né? Isso, né? Então assim, eu acho que foi uma opção minha. Se eles brincam entre eles, é uma coisa. Mas isso passar por uma charge, eu acho que por opção, eu parei porque eu achei que poderia pegar mal. Então, até hoje foi meu único arrependimento, vamos dizer assim. Entendi, bacana. Aproveitando o tema da Fórmula 1, vamos começar a falar sobre ela, galerinha? Vamos nessa? Bora. Vamos que vamos, bora! Show! Vamos lá, inclusive a gente vai contar aí com a participação do Bruno, hein? Vai ficar até o final com a gente aí, vamos ver a opinião dele ao longo desse fim de semana. Tivemos hoje a corrida noturna no Bahrein, que foi vencida pelo Nico Rosberg, Kimi Raikkonen em segundo e Lewis Hamilton em terceiro.
uma emoção ali no começo, né? O incidente entre o Bottas e o Hamilton. Tivemos o Vettel que nem largou, né? Que nem o Will comentou, problemas na motorização ali Ferrari, que o show do negócio ali era ser confiável, tá? Já deu um problema por corrida. Tivemos o Grosjean que andou muito bem também, terminou em quinto, de novo com a Haas. A Williams errando na estratégia. Pessoal, vamos começar aqui. O que cada um achou da corrida? Vamos deixar um destaque e um roda presa aí pro final, mas no geral podem ficar à vontade, vamos lá. Bom, vamos fazer as honras, né? Vamos deixar primeiramente o convidado a falar, né? Que vamos, como diz, né? Vamos ser educados, vamos deixar as visitas participarem primeiro. Bruno, à vontade. Bom, eu tenho uma grande dúvida se a Mercedes ia conseguir vencer hoje se o Vettel não quebra. Na Austrália, a Mercedes já teve sorte com aquela bandeira vermelha, e se você pensar que o Raikkonen, que tá tomando pau do Vettel, chegou ali, entre aspas, perto, entendeu? Eu acho que o Vettel, se não ganhasse, ia chegar muito perto do Rosberg, muito perto. Então eu acho que é primeiro ponto a ser abordado, né? Eu acredito que nas próximas corridas, se não acontecer nada de errado, a Ferrari vai encostar na Mercedes ali para brigar pela ponta mesmo, né? Outra coisa é a grande, milagrosa, esperta, inteligente estratégia da Williams, né? Poxa, como que ninguém pensou, né, em fazer a corrida inteira de pneu duro, sendo que todo mundo ia com aqueles chiclete lá, né, pra grudar em tudo quanto é curva. Eles são muito inteligentes, né? Chiclete, lógico, foi boa. Pneu chiclete, aquele pneu roxinho lá, um pneu chiclete, né? Então, assim, o cara passa em segundo e terceiro na primeira volta. Muda estratégia. Eles fizeram estratégia largando em sétimo para ganhar a posição. Pô, mas a partir do momento que você tá em segundo e terceiro, como assim? Como que os caras não conseguem? Vamos mudar o pneu. Ou eles não testaram outro pneu? Poxa, então cara. O que vocês estão fazendo, né? Não dá para entender. Então, quer dizer, a Williams foi assim de um amadorismo absurdo, né? Hoje foi de um erro grotesco. E não é a primeira vez que isso acontece. Assim, se você for pensar, a Williams é o terceiro ano, né? Então eles têm aí já 35 corridas, mais ou menos, né? Um pouco mais que isso. Um pouco mais? Então eles devem ter errado o quê? Umas 33 corridas? Foi um absurdo. Quase todas, Eles podem somar esses erros grotescos, que nem Áustria, quando fez a pole, tinha chance de tentar a vitória, não tentaram. Inglaterra no passado assumiram a ponta, não tentaram. Hoje tinha tudo pra buscar um pódio, alguma coisa. Foi um absurdo. Bélgica 2015, ferraram com o Bottas. Exatamente. Eu quando eu vi os carros em segundo e terceiro hoje, eu imaginei, não dá para os caras continuarem ali, porque tava vindo, o Hamilton tava vindo e tal. Mas assim, numa estratégia ruim, você conseguiria ser quarto e quinto, né? Então assim, você tinha uma vantagem, você tinha pista limpa, você tinha uma opção de coisas ali para fazer, né? Não deu para entender quando 19 carros estavam com pneu soft, super soft, e as duas Williams e acho que o Hamilton só com médio. E os caras tomando 3 segundos. Poxa, muda a estratégia, né? E eles insistiram. Então não dá pra entender. E não tinha calor pra acabar com o pneu ia durar mais, né? Foi uma estratégia ao contrário. Tava escuro, tava noite. A temperatura da pista tava baixa, quer dizer, não tinha por que pôr o composto mais duro. Coloca um soft, um super soft e vai embora. Nem que faça uma parada mais, mas vai embora. Mas aí talvez entra um problema de desempenho, né? Então talvez eles devem, acredito eu, ter testado o carro com um pneu mais mole, e isso não resultou em tempo.
Então, já que o pneu mole não tá trazendo tempo, vamos com o duro e tentar fazer uma parada a menos. Essa é a minha única explicação, entendeu? O carro é ruim. Essa é a verdade, o carro é ruim. Então não importa o pneu que atar, não ia dar certo. A única coisa que a Williams acertou foi o pit stop, né? 2.2, né? Milagrosamente acertando o pit né? stop, mas tá errando na estratégia. É isso. Foi só isso. Williams e boas estratégias já não encaixam na mesma frase, infelizmente. E isso não é de hoje, viu? Não, isso é histórico. Faz tempo. Já faz muito tempo, um histórico grande. Galerinha, o Van Dorn, ele assumiu a posição do Alonso e que todo mundo sabe, né, tava ali com uma fissura na costela, né? E o cara chegou, bateu no Button na quali e conseguiu o ponto pra McLaren. O que vocês acharam do garoto? Alonso que não se coce. Esse ano ele vai se aposentar e o Van Dorn, pra mim, eu acho que ele tá contratado pra 2017. Ou no lugar do Alonso ou no lugar do Button. O Van Dorn realmente ele mostrou que é um piloto promissor, cara, porque a gente sempre via, né, o Button, que sempre foi um grande tirador de leite de pedra, né, ele sempre conseguiu fazer com que carros medianos inferiores fossem conseguiam um grande rendimento. Não sei se dá para comparar, mas o Van Dorn parece que aprendeu direitinho alguns conselhos, se é que o Button deu algum conselho para ele. Realmente ele conseguiu levar a McLaren a um fantástico 10º lugar, incrível. E o Van Dorn só complementando, desde as categorias de base ele vem ganhando tudo. Ele só não foi campeão na Fórmula Renault 3.5, onde quem foi o campeão foi o Magnussen. Quer dizer, ele é um cara promissor. Eu acho que em 2017 ele tá alinhando no grid. Não sei se pela McLaren, espero que sim. Mas assim, ele vai estar alinhando por alguma equipe em 2017. Até porque o Button também não deve ter muito tempo mais, né? Tá ficando pois cada é, o vez Button com ele tá uma em cara final de carreira doente, praticamente, né? Coitado. Eu acho que o Button e o Alonso deviam procurar um moleque aí, alguma coisa, meu. Pô, a McLaren, né, meu, existe vida fora da Fórmula 1 também. O Alonso existe. E olha E pode ser também que o Alonso apareça na Fórmula E, né? O Alonso pode ser que ele apareça. É uma atração, já pensou? Se aposentando, a Jaguar chegando. Sei lá. E olha que eu Inclusive o próprio Alonso tava aventando em correr 500 milhas de Indianápolis, 24 horas de Le Mans, quer dizer, ele já tá pensando fora da Fórmula 1. E olha que eu sou fã do Button, viu? O Button ele é um cara que tem uma pilotagem, eu diria, elegante. Porque ele consegue levar o carro de uma tocada progressiva, assim, incrível. Ele é um dos mestres, assim, você não vê ele fritando pneu, você não vê ele saindo da pista, assim, completamente fora. Ele tem uma pilotagem elegante pra caramba, eu sou muito fã do Button. Ele, pra mim, pelo menos, embora muita gente fale, ele só foi campeão por causa em 2009, quando ele pegou metade da temporada e que a Brown GP dominou. Ok, fato. Só que a pilotagem dele é algo, pra mim, superado por poucos pilotos. Só os áudios do rádio dele que são incompreensíveis, né? Acho que ele precisa de uma fonoaudióloga urgente. Infelizmente. Pessoal, além disso a gente teve alguns destaques positivos e negativos, né? Que nem a Sauber decaindo, a Force India que ninguém sabe o que aconteceu com ela esse fim de semana, a Williams que errou feio na estratégia. Por outro lado, a RBR e a STR andaram bem, o Airline 13º, o que foi isso, gente? Manor nos pontos, questão de tempo, falar bem a verdade. Esse Verline aí é muito bom, não é à toa que ele é o atual campeão da DTM, né, que é um dos campeonatos de turismo mais difíceis do mundo. Logo ele tá chegando nos pontos, tá pontuando pela Manor, e eu reforço o que eu disse alguns podcasts atrás. O Harianto não termina a temporada, ele é muito ruim, ele só tá lá por causa do dinheiro da Pertamina. É isso aí, ó, eu não sei o que aconteceu com a Force India, o ano passado eles foram pódio no Bahrein, com o Pérez. Esse ano os caras desandaram, acabaram lá atrás, uma corrida horrorosa, a Renault um pouco ainda perdida também. A Sauber esquece, cara, a Sauber virou GP2, pelo amor de Deus. Tudo bem, não tem dinheiro, mas sei lá, meu, você vai manter seu carro igual ano passado, então, já que mudou, o regulamento não mudou, uma vergonha. Foi o que falei, que a gente comentou no último podcast também, a mídia brasileira vai começar a bater no Nasser, isso vai ser negativo para ele, porque o pessoal acha que ele é ruim, não é o carro. O pessoal não entende.
E a Manor, cara, a Manor, como o Will falou, é questão de tempo aí pra pontuar. O próprio Palmer falou hoje no rádio, falou, não consigo passar o Airline porque ele some na reta. Tudo bem, tá usando o motor Mercedes e tal, mas eu não consigo chegar no cara. O motor Mercedes casou bem com esse chassi da Manor, viu? Foi uma boa escolha, uma ótima escolha. Verdade. Boa escolha mesmo. Agora, gente, falando também sobre a corrida de hoje, uma coisa a se lamentar, já é a segunda vez que acontece. O que está acontecendo com o Hamilton, que com esse novo sistema de embreagem, ele não consegue largar bem. Tá perdidinho, ele tá errando as largadas. Tá errando até as largadas. Deu pra ver o soco que deu, né, na largada, velho. Deu um socão ali na hora de soltar a embreagem que foi feio. Pois é, mas quase que o motor morreu, quase que ele afogou o motor. É verdade, porque olha, na boa, quando o Vettel ele nem largou, eu pensei, putz, agora vai ser baba pra ele, né? Só tem o Rosberg do lado dele. Não, simplesmente ele larga e ele não chegou nem a atacar o Rosberg na primeira curva, ele simplesmente tomou uma porrada do Bottas. Quando eu vi os dois enroscados, aquele monte de carro passando dos lados, eu falei, pronto, agora ferrou tudo. O Bottas deu uma botada no Hamilton, desculpa a piada. Bem isso. Pessoal, levantar um tema rapidão aqui com vocês. Durante a transmissão, o Luciano Burti falou, ao meu ponto de vista, com um certo desmérito em relação ao Grosjean. Ele falou que a Haas é 75%, 80% Ferrari, o carro da Ferrari. Então, no sentido que ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. O que vocês acham? Eu, sinceramente, eu acho que o Burti não mentiu. Eu penso assim, o Grosjean ele tá mostrando o trabalho dele, mostrando o talento dele. Depois de botar os parafusos no lugar, na cabeça, ele tá mostrando o trabalho. Ele tá pensando em 2017. Kimi Raikkonen pode se aposentar, ele pode dar um pulo pra Ferrari em 2017. Eu acho assim, realmente, a Haas ela tá debaixo do guarda-chuva da Ferrari e nada mais é que uma Ferrari B. Não desmerecendo, mas assim, todo o aval, toda a tecnologia, todo, como diz, né, todo o aporte que a Ferrari tá dando pra Haas, quer dizer... O que eu cheguei a ver em alguns sites e tal é que a Ferrari forneceu, né, todo o trem traseiro, né, câmbio, motor e o desenho da suspensão traseira. Eles ajudaram a Dallara a desenvolver, mas o desenvolvimento foi da Dallara. Então, assim... em questão de chassi foi a Dallara que desenvolveu, mas na realidade toda, como você mesmo disse, motor, transmissão, essas coisas, é a Ferrari. Isso, toda essa parte é Ferrari. É importante? Então, assim, aí eu começo a ponderar uma coisa, até escrevi isso no Twitter na hora da corrida. A Caterham, em 2013, ela tinha todo o trem traseiro da Red Bull, inclusive desenho de suspensão e tudo. E o chassi era desenvolvido por eles mesmos, não sei se em parceria com alguém e tal, mas o carro não andava com o mesmo pacote da Red Bull. Então, falta de desenvolvimento, né? Mas então, só que aí o que acontece? Aí entra toda a experiência e o conhecimento da Haas. Os caras não são amadores, né? Então, assim, eles não escolheram a Dallara para desenvolver esse chassi porque tava em promoção na feira. Não, os caras foram em quem sabia desenvolver. Por que eles pegaram todo esse trem traseiro da Ferrari? Porque eles sabiam que ali tinha um bom conjunto. Então eu acho assim, é 75% Ferrari? Lógico que é. Mas todo o mérito é da Haas de conseguir desenvolver isso em conjunto com a Dallara e fazer um carro que tá andando mais que o Williams, mais que Renault, mais que Toro Rosso, tá andando. E estão indo na contramão da expectativa de muita gente, achando que a Haas ia andar lá no fundo, ia ser uma temporada de aprendizado, e no fim tá sendo totalmente o contrário. O Grosjean tá mostrando isso. E eu queimei minha língua, eu fui um desses que achei que ia chegar lá no fundo. Eu também queimei minha língua. Mas a gente precisa tentar uma coisa, eles já congelaram o desenvolvimento do carro, né? Na realidade, o de 2016 eles não estão desenvolvendo mais, eles já estão pensando em 2017. Eles vão mexer só em asa dianteira, pouca coisa. Eu acho que você é da mesma opinião, essa foi a melhor queimada de língua possível, né? Porque é muito melhor ver o carro brigando lá na frente do que sofrendo lá atrás. E eu fico feliz que eu tenha queimado a língua por causa da Haas andando na frente, viu? Eu fico muito feliz com isso. Então, gente, eu também vejo as coisas dessa forma. Também não desmereço o que o Butz falou, realmente ele foi sincero, mas, por outro lado, sabe...
é muito bom, principalmente durante uns momentos da prova que o Grosjean chega a ficar em quarto lugar, sabe? E o Grosjean, com a cabeça no lugar, ele se mostra um bom piloto, um pouco acima da média de um bom piloto. Mas, poxa, ele está mostrando realmente a que ele veio. Acho que, por enquanto, a troca que ele fez para esse ano, ele pilotar na Haas, acho que está sendo, por enquanto, de muito bom tamanho. Acertado, né? Foi a melhor mudança de cadeira, né? Na minha opinião, né? Que teve aí. E ele evoluiu muito, né? Bom, como eu disse, o Grosjean ele pulou para a Haas, na realidade, mas porque ele está de olho na Ferrari em 2017. A gente não sabe se o Raikkonen vai estar participando ou não. Desculpa ter te cortado, Luiz. Então, pessoal, vamos puxar aqui a opinião de cada um pro Roda Presa, pro mitão aí da corrida. Podem relacionar piloto, equipe, podem ficar à vontade. Vamos começar pelo Will. Will, teu destaque e a Roda Presa aí do fim de semana. Adivinhe quem que eu vou falar que é um Roda Presa do fim de semana. Teve tantos aí que até me assusta. Vamos lá. Tchan. Olha, falar bem a verdade, Rio Harianto pra mim é a Roda Presa do campeonato. Ele tem o Verlaine tem o mesmo carro que ele, o mesmo kit, não é perseguição não, o cara é ruim mesmo. Ele tem o mesmo carro, o mesmo kit, ele terminou em 17º a uma volta, o Verlaine terminou em 13º, chegou a beliscar a P10, praticamente P10, P11, quer dizer, é talento, o cara é ruim, ele tá lá só por dinheiro. Muito ruim o indonésio, eu duvido, printem, grave o que eu tô dizendo, ele não termina a temporada. E o teu destaque, Will? Olha, chovendo molhado, o meu destaque pra mim, cara, falar bem a verdade, Grosjean, cara, ele tá carregando a Haas nas costas. A Haas, se eu não estiver enganado, ela é quinta colocada nos construtores, já com esses dois bons resultados que eles tiveram na Austrália e no Bahrein. E também é um outro destaque também que eu queria pontuar aqui também é o Ericsson, com o carro ridículo que ele tem, a Sauber ridícula que ele tem, ele chegou a andar na zona dos pontos. O Ericsson ele terminou na frente do Nasser em 12º, pra mim, quer dizer, ele tirou leite de pedra. O Ericsson tá de parabéns nessa corrida de hoje. Bacana, Will. Luiz Felipe, teu destaque e a Roda Presa. O meu destaque vai pro Grosjean, né, que, na minha opinião, fez uma corrida muito boa, né, conseguiu colocar a Haas no muito lugar, né, de novo. E a Roda Presa, cara, eu vou ser um pouco polêmico, né, assim, a minha Roda Presa a polêmica é bom. Foi o Nasser, audiência. Cara. Foi o Nasser, na minha opinião. Eu fico um pouco até com dó, né? Fico chateado, assim, de ele não tá lá, né? Mas, é uma boa opção. Cara, mas... Coitado, cara, não tem muito o que falar. Ele é um bom piloto, ele mostrou que veio ano passado. Merece um carro bom ano que vem. Mas é isso. Não, tá certo. Rui Vargas, seu destaque é a Roda Presa. Olha, acho o seguinte, vamos falar primeiro dos destaques negativos, ainda lá no quadro, na verdade, dos treinos livres. O que tinha me chamado a atenção foi quer dizer, tá certo que não tinha como dar uma certeza, né, do que viria a ser o quadro. Mas o Button, por exemplo, eu lembro que ele tinha conseguido uma assombrosa terceira colocação, né? O engraçado é que no Twitter ele chegou até a escrever assim, que ele tinha apertado o botão certo do carro, né, para realmente render. Só que, infelizmente, na corrida não foi isso. Agora, falando da prova. Falando primeiro dos destaques negativos, né? Para mim, como eu falei, o Hamilton, que ele não conseguiu se acostumar com esse sistema de embreagem, pelo amor de Deus. Mesmo sem o Vettel por perto, ele ainda conseguiu largar mal e ainda tomou a pancada do Bottas. O segundo é o Bottas, que ele atrapalhou a vida do Hamilton, né? Ele foi punido, ele prejudicou também o restante do desempenho da equipe, chegando em nono. Também, infelizmente, é o Nasser. Ele foi favorecido ganhando 10 posições, indo para 11º, mas o desempenho da Sauber realmente não tem como a gente avaliar se realmente houve alguma melhora, porque infelizmente não teve. E o Vettel, infelizmente, não conseguiu largar, né? A Ferrari abriu o bico logo na volta de apresentação, para mim é uma vergonha para a Ferrari. Agora, destaques positivos, acho que foi o Nico Rosberg, né? Convenhamos, ele prova que ele conseguiu ficar constante desde o fim da temporada passada e o início dessa. O Raikkonen, que ele contou com a mancada do Hamilton na largada, ele foi super bem, segurou legal a segunda posição. O Grosjean, como o pessoal já falou, né, que a Haas, ela não interessa se seja uma Ferrari B, ela realmente pode brigar por melhores posições lá no meio do pelotão,
E o garoto Van Dorn, que logo na estreia ele conseguiu essa incrível 10ª posição. Tamo com ele aí, que ele ainda possa dar muitas alegrias aí para a McLaren, que está tão carente de bons resultados aí para frente. Só queria aproveitar o gancho do Rui que ele falou do Vettel, que não largou. Queria levantar uma questão pra galera aí. O motor da Ferrari é confiável? Eu acho que ainda tá cedo pra falar, mas né, vai saber, né? Mais ou menos. Vamos passar para o Bruno. Manda lá, Bruno, o teu destaque e a roda presa. Bom, roda presa é o Williams, né, cara? A estratégia deles foi assim, lastimável, e pior ainda, eu acho que isso está mostrando que o carro é ruim. Então tá bem feio o negócio pro lado dos ingleses lá. E destaque, poxa, cara, é difícil não falar do Grosjean, né, cara, e da Haas, né? Eu acho até mais do que o Grosjean, todo mundo sabe o potencial dele, né? Eu acho que o destaque mesmo é para a Haas, o que os caras fizeram em 2 GPs. Teve equipe que ficou 20 anos na Fórmula 1 e não fez. Então, o destaque vai para a Haas. Show. Bem, vamos lá. A vontade é fazer que nem o Rui, tacar o peru em um monte de coisa aí, de piloto, de equipe, mas é triste, velho. Eu já mando uma baseada só, baseada das equipes e a baseada das rodas presas e ponto final. Agora eu vou aproveitar que os 3 estão pertinho ali, Hülkenberg, Pérez e Haryanto. Que corrida horrível, tanto do Haryanto como a Force India em si. Destaque totalmente negativo da etapa, foi triste de ver. E fugindo um pouco do Grosjean, que tem todos os méritos, mas o que o Wehrlein fez hoje é brincadeira. O que o garoto fez com a Manor, gente, tá ali segurando Renault, brigando com o Sauber. Olha, tá de parabéns pra mim. Foi o destaque da noite lá no deserto de Bahrein. Teve até momentos que eles estavam brigando com o Red Bull, passando Force India sem tomar conhecimento. Tá de parabéns. Murilão, pra fechar a Fórmula 1, o teu destaque e a tua roda presa, manda ver. Rafa, vou ser bem reto, direto, que nem vocês já disseram, vou até copiar algumas coisas. Mitão, teve vários mitões pra mim. Grosjean, Wehrlein e Van Dorn. Os caras mandaram muito bem hoje, não tem nem o que falar deles. E os rodas presas pra mim foram Force India e Williams nas estratégias. Reto e direto, é isso aí. Vou puxar agora a Fórmula E, que correu. Se você não viu no nosso site, você vai ficar sabendo por aqui da piada do Murilo. O grande prêmio da Praia Grande dos Estados Unidos. É brincadeira, Murilo. Como é que você me escreve uma coisa dessa dos nossos leitores? Está de brincadeira. Long Beach, pô. É igual o Parque da Alberta na Austrália, né? Ainda traduziu errado ainda. A você, nosso leitor, o nosso pedido de desculpas aí pela incapacidade, essa vergonha que a gente passou. Essa vergonha que o Murilo nos trouxe. Vergonha alheia. Lamentável a atitude do piloto. Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte, tivemos a corrida em Long Beach, nos Estados Unidos, que foi uma corrida bem disputada, né? Teve apoio do Sam Bird, tivemos também o de Grasse, que estava ali sempre atrás, conseguiu passar um pouquinho antes da troca dos carros, despontou, deu também a sorte do problema do Sam Bird logo em seguida. O Piquet, que precisa de um banho aí, de sei lá o que tá muito azarado o cidadão. Tivemos também o Buemi, que não teve aquele fim de semana muito bacana. Pessoal, pode ficar à vontade, quem assistiu a prova, manda ver. O Lucas de Graça ganhou, mas levou? Olha, foi eu tô em dúvida. Eu ainda tô com aquele receio de falar que ele venceu, porque olha... vai que, né? Só fazendo um adendo, na realidade, a pole foi do Antônio Félix da Costa. Ele foi desclassificado devido a irregularidades nos pneus. A pressão dos pneus, foi, né? Exatamente, a pressão estava fora do regulamento, A Fórmula E que não perdoa nada, né? Parece às vezes até mais rígida que a Fórmula 1. O que vocês acharam da corrida? Mais interessante... Pode falar, Luizão, manda ver. Mas interessante que as punições foram só, até agora as mais graves, foram só fora da prova, né?
na prova em si não teve punição grave. Esse que é importante frisar. Rui, você que acompanhou a prova aí, quer dar um destaque? Sim. No caso, assim, como já foi falado também, né, teve um problema, né, do Félix da Costa por causa da pressão dos pneus estarem 0,06 libra abaixo do obrigatório para perder o pole. Um outro detalhe que a gente também tem que lembrar foi justamente o Nelson Piquet, né, que ele trocou o motor, ele perdeu 10 posições no grid, e se não fosse bastante, durante a troca de carros, ainda teve que aguardar mais 77 segundos para depois efetuar a troca para voltar para a pista. Assim, na corrida em si, realmente, acho que mais uma vez, Lucas di Grassi, como foi bem dito na transmissão da Fox Sports, ele prova que ele realmente tem uma inteligência emocional fantástica, porque ele é o mestre do fan boost, Lucas di Grassi. Ele conseguiu usar ali o fan boost no momento certo, nas horas certas, para conseguir garantir a ponta. Eu diria que tem alguns destaques negativos. O Buemi, que ele cometeu um grande erro, ele meteu o carro na traseira do Prince, que tem asa traseira destruída, realmente foi um absurdo. Por um lado bom, também teve a grande disputa, né, da Simona de Silvestre, que mostrou que está gostando da brincadeira, né, junto com o português, Antônio Félix da Costa. Com a batida do Sam Bird, o Lucas di Grassi, ele se isolou na liderança. Eu até pensei que o Sarrazin pudesse chegar mais próximo dele, mas não, ele fez uma corrida de espera. Realmente, ele apenas fez uma corrida de espera para chegar na segunda posição. E sem contar também que para o Piquet Júnior não passasse todo esse problema sobre ele por missão, ele ainda por cima ainda conseguiu bater na saída da chicane no muro, que fez com que o safety car entrasse na pista, voltando umas 4 voltas para o final, mas as posições assim em cima tiveram, e em si foi uma corrida bacana, né? Ainda bem que a BT não prejudicou mais uma vez o nosso querido Lucas di Grassi. Enfim, ele conseguiu manter essa vitória, graças a Deus. E o Lucas que agora precisa tomar um banho de... Desculpa, Luiz, o Nelson Piquet precisa tomar um banho de sal grosso, que a situação dele tá feia, viu? De campeão pra estar andando no fundo do grid. Assim não dá. A equipe errou, na verdade, né? Como eles mandaram, como agora cada um pode definir trem de força, marcha, eles erraram na escolha, né? A China. E o que tá proporcionando essa horrorosa temporada da equipe esse ano, né? E a corrida em si foi demais, foi bacana, foi legal. O di Grassi ficou ali atrás do Sam Bird, conseguiu passar antes da troca de carros, e depois só controlou até a bandeirada e ganhou com muita tranquilidade, né, Luizão? Sim, foi. Ele soube controlar, né, a corrida certinho, né, passou muito bem lá o Sam Bird na hora que precisou. E é legal ver o Lucas, viu? Aquele rapaz merece. A galera da internet abraça ele no fanbush, né? Que tem o apoio lá do BRKS Edu lá, cara, o gamer mais famoso do Brasil aí. O cara apoia ele muito, né? O Lucas di Grassi no fanbush. Então ele tá sempre aí com essa parte aí no carro dele, né? Em todo o Prix tem fanbucha do di Grassi. E ele usou para passar o Sam Bird, né? E agora tá líder da Fórmula E por um ponto de diferença do Buemi, né? 101 por di Grassi, 100 pontos para o Buemi. E olha... Deixa eu só perguntar aqui, o di Grassi não foi desclassificado ainda não? Ainda não, velho. E depois... Não vai ser não vai ser. Procura na net, por favor. E a gente pode ver... Daqui a pouco vai inventar um site pra saber em quanto tempo o di Grassi vai ser desclassificado. Né? Igual inventar tipo, Maldonado, né? O di Grassi foi desclassificado hoje? Não. E outra, a gente vê, né, que o di Grassi corre na Audi Abt e tem o Daniel Abt, que é o filho do dono, né, correndo junto, e o cara só toma paulada do di Grassi, né, só tá lá porque realmente é filho do dono. Quem é Daniel Abt? Então, cara... Só foi pro pódio porque o Sam Bird deu no meio dos pneus. Exatamente. Agora, outro destaque para essa corrida foi a questão da bateria. Olha, todo mundo entrando com 1% de bateria
no box pra troca do carro, assim, foi muito no limite. Quem se deu bem nisso, na verdade, foi até o Senna, né? Porque ele conseguiu poupar um pouco da bateria dele e ganhou algumas posições nesse sentido. Mas o que me estranha também é a questão que dá pra ver que eles andam assim meio que poupando essa bateria. Talvez pudesse reduzir um pouco a quantidade de voltas, porque eu acho que a evolução da bateria é um pouco complicada nesse sentido. Porque quando deu o safety car, eu acho que foi a salvação de muitos, inclusive, porque muitos pararam antes da metade da prova, com 1% de bateria. E o de Graça, por exemplo, para se mandar garantir a vitória dele, ele chegou a gastar 8, 9% na antepenúltima volta. Então dá pra ver que os carros estão se resguardando ainda, eles vão ter que ver isso pra frente. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Senão vamos embora. Eu quero fazer... Desculpa, Rui, pode falar, depois eu falo. Tudo bem. Não, eu apenas ia dizer sobre a questão da bateria. Eu não sei se a gente também pode pôr nessa equação também a característica do circuito. Eu não sei, agora eu não tenho informação aqui comigo, mas eu não sei se por extensão, se o circuito Long Beach ele vem a ser menor, assim, em termos de extensão do que os outros circuitos que proporcionaram um consumo maior da bateria também. Não sei o que... nesse caso, acho que também é um outro detalhe também que pode ter favorecido os pilotos para que eles pudessem usar a bateria até o finzinho, até 0,5% de bateria. Essas baterias, foi até que o Rui falou, depende do circuito e tudo, e tem o item temperatura. O de Graça mesmo fala, quando a corrida é em algum lugar com uma temperatura um pouco mais alta, elas tendem a se desgastar um pouco mais rápido. Não podendo ser tirada tudo que elas têm a oferecer. A previsão de uma bateria que dure a corrida inteira, segundo os organizadores e equipes, é 2019. Não sei se vai acontecer mesmo 2019 ou tudo depois. É no ano 5, né, da Fórmula E, né, que eles têm um plano, né, assim, o segundo ano foi o trem de força, né, o terceiro ano é aspecto aerodinâmico, o quarto ano é um outro componente, e o quinto ano é a bateria, que aí sim eles vão atingir o objetivo de não mudar de carro, e sim ter só um carro com eficiência energética correta, né, para ter que vai ter evolução, né, já de toda a tecnologia que é de ponta, né, nossa, assim, muito bem feito, coisa tipo de ficção científica, uma coisa muito, muito avançada mesmo, que vocês podem até procurar em documentários que já tem sobre a Fórmula E, que eu admiro muito, eu sou muito fã. Só um detalhe sobre o tamanho do circuito. O circuito do Long Beach ele tem 2.131 metros, o traçado usado na Fórmula E. Bacana, tá aí informação exata pelo nosso querido Will. Agora a gente vai puxar aqui então o tema Fórmula Indy, que depois de 11 anos retornou a nosso querido oval predileto aí do Cavaleiro do Zodíaco Ikki, Ave Fênix. Essa foi melhor Meu que a do Murilo, Deus, não. Eu sou obrigado a fazer mais uma coisa aqui. Não é possível. Vocês estão inspirados hoje em piada ruim, hein? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Vai pra próxima temporada, cara. Galerinha, brincadeiras à parte, o Castro Neves e o Canan estavam voando nos treinos, largaram bem. Só que o Elinho teve problema no pneu, o Canaan perdeu um pouco de ritmo, mas ainda conseguiu terminar em quarto. O Montoya também teve problemas e no fim tava ali pra lá pra cá. O Scott Dixon chegou lá, mandou muito bem na parte final, no trecho final da corrida, e ganhou corrida, mandou muito bem, todos os méritos pra ele. Quem acompanhou a prova pode ficar à vontade. Só comentando, o Hélio Castro Neves e o Juan Pablo Montoya tiveram o mesmo problema, pneu que se dechapou, isso pode ser cambagem. Queria deixar um destaque aqui também na prova da Indy de Phoenix, Max Chilton, que muitos chamam de Deus Chilton,
terminou na 7ª colocação, se não me falha a memória. Quer dizer, para quem não tem experiência nenhuma em oval, ele andou muito bem. Também está na Ganassi, né? Uma das melhores equipes da Indy, né? O Rossi estava andando bem também, se eu não me engano. O Rossi andou bem também, Rafa. O circuito é muito rápido, né? Até na transmissão eu estava assistindo na Band, horroroso, aquele tá o José narrando qualquer coisa e os intervalos no meio da corrida. Volta no Cinto Vale. No Cinto Vale, que saudade, cara. Ele tá falando que o circuito de Phoenix é muito rápido, é uma coisa que você não pode perder um pouquinho de atenção, que é muro. Até quando começou a corrida, eu tava conversando com a minha namorada, ela falou, nossa, 250 voltas? Eu falei, 250 voltas. No que eu falei, 250 voltas, eu tava na volta 10. Então, pessoal girando. Infelizmente a Penske com problemas, a Ganassi aproveitou. E, não sei se não rolava uma vitória do Elinho aí, ou do Canaan, mas infelizmente caiu no colo do Scott Dixon com a bela pintura do tempo de Zanardi, né? Com o raio amarelo lá no meio, coisa linda. Bacana. Pessoal, para fechar também, a gente vai só comentar também em relação à NASCAR, mas tivemos a corrida na Argentina do MotoGP, vencida pelo Marc Marques. E que essa corrida basicamente é resumida a um lance, né? Muito engraçado, polêmico, enfim. Que pichotada, hein? Que eu vou deixar para vocês comentarem. Muita sorte do Rossi. Rossi é mito, cara. E o Pedrosa que foi a injustiça, né? Ao meu ver, porque o cara não andou nada no fim de semana e deu muita sorte em relação ao acidente na penúltima curva e que teve a cena muito engraçada do pessoal da Ducati empurrando a moto até o final. Manda ver. Que pichotada da Ducati, hein? Os caras brigando entre si, saindo os dois da corrida. Destaque também pro Lorenzo também, que não completou, caiu, não completou, né? A pista ela tava meio úmida, tava meio seca, tava meio úmida. E nessa pichotada da Ducati, o Rossi agradeceu e terminou na 2ª colocação. Foi uma corrida muito legal. Tava todo mundo esperando, né? Porque o ano passado foi quando começou a polêmica, Rossi e Marques e tal. Bom, largada, as Ducatis mostraram que andam muito bem, mas tem coisas para acertar ainda, mas eles são difíceis de serem buscados na reta. Marques e Rossi protagonizaram um duelo bacana antes do pit stop, né? Teve um pit stop obrigatório por causa dos pneus, que teve um problema no treino livre. Mas no geral, o Rossi estava dando frente ao Marques até a parada. Depois da parada, a moto do Rossi perdeu o rendimento. Marques foi embora e o Rossi foi ficando. Nisso chegaram as duas Ducatis e o Maverick Viñales da Suzuki, que quando ia representar algum perigo pro Rossi, caiu sozinho também. Aí as Ducatis passaram o Rossi, faltando 2 voltas pro final. Eu pensei comigo, poxa, não vai dar mais pro doutor, né? E realmente não daria. Até o Iannone meteu o pé pelas mãos aí na penúltima curva do circuito, encaixotar o Dovizioso, e a 2ª colocação cai no colo do Rossi. O Pedrosa fechou em 3º e agora o Will lembrou uma coisa bem interessante. A Ducati ofereceu um contrato milionário pro Lorenzo, que provavelmente vai aceitar, e o Viñales tá cotado para substituir o Lorenzo na Yamaha, se realmente o Lorenzo vazar fora pra Ducati. Na realidade geral, tá entre o Viñales e o Alex Pons, que tá correndo na... O Pons, exatamente, o Pons que corre na Moto 2. Um dos dois pode substituir o Lorenzo na Yamaha. Eu acho que vão trazer o Viñales e o Will, pelo que eu tava lendo depois no Guto Nejaim lá. Mas os dois são bons pilotos e vão ser devorados pelo leão. No geral, uma corrida muito boa, pensando em campeonato, a coisa tá embolada. Mais uma vez, eu acho que termina só em Valência. E na realidade seria mais correto trazer o Viñales, que já tem experiência na MotoGP, do que trazer o Pons. O Pons ele é talentoso, tá na MotoGP, mas ele na GP2, mas ele teria que ter uma adaptação à nova categoria, à nova moto. É mais fácil investir no Maverick Viñales do que trazer o Pons. Eu, se fosse o japonês chefe lá na Yamaha, eu traria o Viñales sem dúvida. Olha, na minha opinião, eu segurava, hein? Acho que você não fica até fazendo uma analogia igual ao Alonso. Ganha ali bastante dinheiro, mas assim, historicamente a Ducati ela é boa, mas sabe, ela evoluiu muito esse ano, mas não é aquela equipe, sabe? Só o Stoner conseguiu andar com ela.
só o Stoner. Que até conseguiu ser campeão em 2007, né, se não me engano. Depois disso... exatamente. Depois nem o próprio Rossi conseguiu. Então. Mas a título de informação, né, tivemos a corrida da NASCAR, que infelizmente ninguém pôde acompanhar. Foi em Martinsville, mas o Will aí, como sempre, vai estar passando as informações pra gente. Martinsville, um dos menores circuitos da temporada da NASCAR, teve as 500 milhas hoje com a vitória do Kyle Busch, o rei do sabadão, que fez a varrida, ganhou na Truck Series e ganhou na Sprint Cup. Teve também a segunda colocação do AJ Allmendinger. O Allmendinger, para quem não sabe, ele teve passagem pela Penske na Fórmula Indy também. Completando o top 5 aí, o Kyle Larson da Chip Ganassi em terceiro colocado, o Austin Dillon em quarto e o Brad Keselowski, falando em Penske também, que é piloto da Penske, na quinta colocação. Kyle Busch ele está garantido no Chase na fase final do campeonato, né, onde os pilotos vão disputar o título da NASCAR Sprint Cup. Show, Will. Então, você fã da NASCAR, a gente pede desculpa porque realmente o que a gente comenta, a gente assiste a prova para tentar, né, sempre passar um comentário não tão robótico, né, dar aquela opinião bacana. A gente tá se esforçando e a gente vai tentar acompanhar mais a NASCAR, beleza? Pensando aí em você, fã da NASCAR também. Então acredito que por hoje seja isso. Você pôde acompanhar o programa um pouquinho mais longo hoje, mas também muito bem explicado, né? O Brunão aí com a gente. Então eu vou me despedir de todo mundo. Então vamos nessa. William Rodrigues, boa noite, muito obrigado pelos comentários. Boa noite, Rafa, eu que agradeço. Boa noite, Murilo. Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, Rui. Boa noite ao nosso amigo Bruno Mantovani, que abrilhantou o nosso podcast hoje. Nosso próximo encontro, o Grande Prêmio da China, daqui a 2 semanas, no dia 17 de agosto. Dia 17 de agosto é a data do meu aniversário, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tudo bem. Dia 17 de abril, no circuito de Xangai. Até a próxima, uma ótima semana a todos e pé embaixo. Boa, Will. Boa noite, Rui Vargas, muito obrigado. Valeu, Rafa, muito obrigado a você também, ao Murilo, ao William, ao Luiz, ao nosso querido Bruno Mantovani, que abrilhantou, como já disse eu aqui, bem aqui o nosso podcast. Realmente é isso daí, né? Um final de semana repleto de velocidade aí. Espero que vocês que estejam nos ouvindo aí tenham ficado satisfeitos com as nossas, com os nossos comentários, com as avaliações. Qualquer coisa, estamos juntos com vocês, mas sempre em alta velocidade e alta octanagem também. Fé, e hoje que é aniversário do Rui, hein? Uhul! Boa, Rui, parabéns. Obrigado. O Rui que está completando 97 anos de vida hoje, né? Exatamente. O Fanjo, acompanhou toda aquela... Exatamente. Eu sou do tempo que o Will tinha cabelo até abaixo dos ombros. Faz tempo isso, hein? Pelo amor de Deus. Luiz Felipe. Vamos encerrar aqui que tá ficando estranho. Luiz Felipe, meu boa noite pra você. Deixar meu boa noite aqui pro Rafa, pro Will, pro Rui, pro Murilo, pro Bruno, né? Agradecer ele muito que entendeu o nosso pedido aqui e tal. E é isso aí, até a próxima. Murilão, boa noite, obrigado pelos comentários. Fala, Rafa, muito boa noite então pra você, pro Luiz, pro Will, pro Rui, que é aniversário aí, parabéns de novo, e pro Bruno Mantovani, o nosso grande convidado especial da noite aí. E queria dar uma lembrada pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, que temos o nosso Twitter, o nosso canal no YouTube e o nosso blog. Entra lá, a gente tá sempre colocando coisas novas, a gente aborda vários campeonatos, até campeonato de kart da escuderia GP28, a gente aborda um monte de coisa. Então, pensou em velocidade, pensou auto-octanagem. Valeu, pessoal, boa noite. Lembrando que a todo mundo que acompanha e faz a leitura dos nossos textos, a gente só não garante a qualidade das piadas, mas a da informação é com nós mesmo. Sacanagem, Rafa. Direto, hein? Carlos Alberto de Nóbrega que não esteja ouvindo, senão ele vai contratar todo mundo aqui pra praça. Exatamente. Verdade. E pedir também aquele boa noite, além do nosso muito obrigado pro Brunão aí, da Pilotons. Você que não conhece, dá uma corridinha lá, conhece o trabalho dele, que, olha, é certeza, é muito, muito, muito bom. Então, obrigado, Bruno, pela disponibilidade. Espero que você possa comentar com a gente outras vezes. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado pela
pela oportunidade de participar do programa. E eu tô sempre disponível aqui. Quando precisar, é só chamar aí pra gente falar de Fórmula 1, de automobilismo em geral. A gente tá sempre aí pra conversar. E eu também vou deixar o meu boa noite pra todo mundo. Will, Rui, Luizão, Murilo e o Bruno. Obrigado novamente aí pelo convite. E a você, claro, que faz a nossa alegria aí, tá sempre acompanhando os episódios, o podcast, tá acompanhando nossos textos aí no nosso site, nas redes sociais. Então a você, meu muito obrigado, espero que esteja de agrado sempre o nosso trabalho que a gente faz para vocês. E o próximo episódio é o número 11, vamos ver o que vai esperar a gente aí a semana do automobilismo. Então, um abração para todo mundo, fiquem bem e até a próxima, valeu!